Como os farmacêuticos homeopáticos trabalham com a reposição ou uma regulação da vitamina D? Eu imagino, não sei se como a C, nós temos uma absorção e o que for absorvido, o corpo simplesmente libera, por intermédio de urina, fezes, etc. Com a vitamina D também é a mesma coisa. Mesma pergunta, eu posso ir numa farmácia homeopática e falar assim, olha, eu quero tantas unidades ou eu quero repor vitamina D. Eu consigo? São racionalidades diferentes e é sempre bom explicar. Às vezes o paciente procura pela gente, você tem um remédio homeopático parecido com o analgésico que eu tomo, etc. São coisas diferentes. Né? Vitamina D não tem nada a ver com homeopatia, mas a ausência dela pode ser um obstáculo à cura. Então, enquanto o homeopata está tentando fazer o reequilíbrio desse indivíduo, obter a cura pelos medicamentos homeopáticos dentro da medicina homeopática, ele pode ser impedido porque esse indivíduo não tem a vitamina D necessária para o desenvolvimento bom dos processos. Então, a gente, como homeopata, é bom ser homeopata porque e acupunturista, porque a gente tem sempre uma visão holística do indivíduo. Eu não posso enxergar só do ponto de vista homeopático, do medicamento homeopático. Quando eu sou homeopata, eu enxergo o indivíduo como um todo, inclusive aonde que ele está inserido na sociedade e que influência isso tem nele. Então, se eu identificar como médico homeopata que esse paciente tem deficiência ou carência de vitamina D e ela pode ser um obstáculo dentro do meu processo de cura, dentro do processo de cura estabelecido, eu vou administrar a vitamina D como uma suplementação, caso esse paciente não possa se expor 1 hora ao dia, né, de sol, seminu. Quem é que pode na cidade de São Paulo? Né? Nem quando a gente vai à praia às vezes consegue. Não consegue, né? Senão a Avenida Paulista às 18 horas, um bando de gente seminu ia ser... Então é importante mesmo fazer, não existe outra forma de dizer, Tem a que gente fazer precisa fazer a suplementação. As doses hoje sugeridas de suplementação são muito acima das 400 unidades. A gente fala em torno de 5.000, 10.000 unidades por dia, para que consiga quebrar essa barreira da carência e da deficiência e começar a um nível de normalidade. Eu tenho uma amiga médica homeopata que levou a filha, que tem DDA, déficit de atenção, para receber grandes dosagens de vitamina D que estava muito baixo. Ela fez o exame e era de 10.000 para cima unidades por dia. Com certeza eram grandes unidades. Eu vi trecho de uma palestra muito boa sua, doutora Márcia, em que falava que tinha uns estudos que me chamou muito essa atenção. No mês do nascimento ocorrem intermédios... É bem interessante mesmo. Na verdade, a vitamina D hoje tem sido usada... um grande grupo de estudo aqui em São Paulo tem usado ela no tratamento de esclerose múltipla. A gente ouve falar, mas parece que os números não são assim muito claros no Brasil em termos de incidência, mas gostaria de gastar alguns minutinhos com ela. Se estima que no Brasil são 50.000 casos de esclerose múltipla. Não é um número grande imaginando outras patologias, mas é uma patologia que atinge indivíduos na fase de 25 a 40 anos, ou seja, no seu maior momento de produção. Ela é degenerativa, progressiva e altamente debilitante. Né? E o que ela é? Ela é uma doença autoimune também, só que é terrível. Como é que a natureza pode ser tão perversa às vezes? A gente começa a fazer, o indivíduo faz uma manifestação contrária às células de mielina, que elas revestem as conduções nervosas. Então, o indivíduo acaba tendo uma série de choques elétricos mesmo, e isso vai causando uma série de sintomas e pode levar ele à morte mais para frente. O que se descobriu é que a reposição da vitamina D em altíssimas doses refaz essa barreira, porque ela diminui o processo da doença autoimune. Os relatos que a gente tem, e pode se encontrar com alguma facilidade até na internet, no YouTube, alguns vídeos de pacientes declarando como é que eles se desenvolveram, e é impressionante. Porque o tratamento clássico hoje é com corticoide e interferon, com uma série de efeitos adversos, às vezes impossíveis de o paciente tolerar o próprio tratamento, e a um custo altíssimo, em torno de R$2.000 a R$5.000 por mês. O que me chama a atenção, me permite só um parênteses, é que todos esses anti-inflamatórios, principalmente baseados em corticoides, atacam diretamente o rim e baço pâncreas, que são os órgãos responsáveis pela imunidade. Quer dizer, ou você ataca uma bola de canhão para matar uma pulga, e acaba muitas vezes matando a pulga e o pulgueiro e todo o zoológico junto, né? E também atacando justamente
o que seria a origem da própria cura natural do ser humano, do indivíduo. Quer dizer, então, é isso que precisa ser questionado. Que tipo de medicina, que tipo de microbiologia, que tipo de química nós estamos estudando. Falava outro dia com um médico amigo nosso, falando, olha, o ensino da medicina ainda está baseado no químico. Vai ter um evento aí de saúde quântica, nós vamos falar lá também sobre acupuntura quântica e tal. Estamos falando de biomedicina alemã, estamos falando de informação, porque o remédio homeopático é uma informação, a agulha é uma informação, os hertz são informação, os remédios quânticos são informações. A medicina informacional é futuro. E a gente está trabalhando com interferon e outros mais. Né? A gente não pode negar o valor de que cada coisa tem, mas entender o todo, como a gente fala, é sempre mais importante. Só complementando a questão dos nascidos, né, porque esse estudo foi feito em cima dos pacientes com esclerose múltipla no Reino Unido. Então, se identificou que a maior incidência de esclerose múltipla acontecia em pacientes nascidos no mês de maio. Ou seja, esses pacientes nasceram de uma gestação que aconteceu na maior parte do tempo no inverno, onde você tem, no Reino Unido são 100 mil casos de esclerose múltipla, é o dobro daqui, então porque a incidência também de ultravioleta é menor, né? Então era menor do que os pacientes, por exemplo, nascidos em novembro, onde a gestação acontecia na maior parte do tempo no verão. Então já se tem a ideia, né, o conceito de que essa vitamina D já faz parte desse processo de regulação autoimune lá mesmo na formação do bebê, porque claro, a prioridade vai ser para ossos, eu tenho menos vitamina D disponível, ela fica menos disponível para esse grau de proteção que a gente gostaria. E isso é muito interessante, essa informação que você está passando, doutora Márcia, porque nós vemos o paciente como um todo e a incidência de luz, inclusive de sol, pode causar depressão, como você bem sabe, e o sistema deprimido, eu ouvi isso de um médico no curso de biomedicina alemã. A pessoa entra em depressão porque o sistema vai entrar em pane. Ele vai explodir, aí ele deprime, é como se desligasse a chave geral. E o processo da depressão gera patologias também, no meu modo de ver, no meu modo de entender, as patologias autoimunes, que eu não estou me aceitando, né? Eu não me aceito, eu preciso combater a mim mesmo porque eu não me aceito, grosso modo. Clarice Felizardo pergunta se 15 minutos tomando sol nas pernas e braços é suficiente. 15 minutos já tá bom. Se você conseguir tomar esses 15 minutos de sol por dia, você podia publicar na internet como fazer? Você conseguiu fazer isso. Como porque tá difícil de a gente conseguir até 15 minutos. Mas falando sério, é isso. Todo sol que você puder tomar, você está acumulando um nutriente, mas está desenvolvendo aí um processo muito interessante de saúde. Continue. Vitamina D também facilita a absorção ou uma recuperação da microbiota intestinal, doutora Márcia? Ela precisa existir para fazer com que o processo de... A gente tem receptores dessa vitamina D ativa no cólon, por isso que é importante que a gente mantenha elas para evitar o processo de inflamação mesmo. Então, as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, todas essas intestinais graves estão relacionadas à deficiência de vitamina D e esse aporte insuficiente nesses tecidos. Então, tudo relacionado à inflamação e resposta imune tem sempre uma participação da vitamina D. E nas questões, no papel dela nas doenças cognitivas ou na resposta cognitiva, é importante dizer que o idoso ele tem uma deficiência muito grande de produção de vitamina D. Então, meu pai com 79, se você pegar os idosos aí, eles têm, até por conta da própria rotina de vida, né? Às vezes já tem alguma dificuldade de locomoção, então acaba ficando mais dentro de casa, vai morar no apartamento porque a casa dá trabalho, etc., se expõe menos ao sol e ainda tem a dificuldade de conversão da vitamina D na forma ativa. E o que a gente vê acompanhando alguns pacientes idosos na suplementação de vitamina D é um ganho muito importante nessa parte cognitiva, sabe? Uma clareza de pensamento. Claro, sempre antes identificando se ele tem níveis baixos de vitamina D. A vitamina D poderia ter algum efeito nesse tratamento de Alzheimer ou melhorar a microcirculação no cérebro, alguma coisa assim? Eu acho que ainda há muita dificuldade no próprio diagnóstico da doença, o entendimento das causas, das doenças de base que levaram a
a manifestação mais importante. Mas o que eu tenho visto alguns grupos em São Paulo que se dedicam ao estudo também de Alzheimer é a avaliação da necessidade de suplementação de vitamina D. Obviamente que se tiver relacionado a uma deficiência da vitamina D, a suplementação deve surtir algum efeito muito mais preventivo, vamos dizer, no início da doença, do que nos seus estados mais avançados. Vamos sempre pensar dessa maneira, né? Na hora que você ultrapassa o limite, fica muito mais difícil de você conseguir reverter esse quadro. Então, por isso eu volto a dizer a importância de tratar essa deficiência ou carência antes, agora, porque as manifestações crônicas vão aparecer décadas à frente. Eu tinha um professor de acupuntura, o Dr. Rui César Cordeiro, que falava exatamente isso. A acupuntura é muito bom, preventivamente inclusive, porque depois que o indivíduo salta do 20º andar, ficar colocando agulha no caminho é difícil. É um pouco isso, né? Na verdade, a medicina ela deveria ser preventiva sempre, né? Mas a nossa cultura, tanto que é focada sempre na doença, no medicamento, né? As políticas públicas, não estou aqui para criticá-las, mas elas trazem o medicamento como foco, então ela tem o acesso a todo o medicamento que você precisa. Mas, na verdade, o que a gente poderia pensar, se a gente fosse falar em gestão de saúde, seriam as ações preventivas. Elas custariam muito menos ao Estado, muito menos à população, teriam uma relação muito importante com a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que a gente tem algumas ações importantes, como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, está aí desde 2006, e ela nada mais é do que uma política que trata de práticas de prevenção mesmo, né? De qualidade de vida e manutenção de equilíbrio da saúde da população. Mas eu acho que nem na formação hoje o médico acaba sendo estimulado a isso, né? Está sempre na pressão do remédio, qual é a próxima molécula que vai ser sintetizada, que vai resolver o problema. A gente acaba tendo essa visão holística e entende que as coisas não são assim tão... E é uma pressão muito grande. Eu vejo meu filho às vezes desesperado, eles pedem 500 mil exames. Eu falei, para que tantos exames? Porque vocês não olham para o paciente? Porque a gente não pode errar, não pode... É uma pressão, meu coração fica apertado. Doutora Márcia, acabamos o nosso programa. Nossa, foi tão rápido assim, nem falamos do ômega 3? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Você vai ter um compromisso público, ao vivo, diante das câmeras. Você viu que o Arthur já veio aí, ó, abriu a porta lá. Acabou, né? Tipo, ó, termina. Mas nós vamos fazer um outro programa sobre ômega 3 e ômega 6. Que também dentro desse processo de qualidade de vida das pessoas e dentro da modernidade é um outro assunto muito bom de abordar. Foi um prazer recebê-la. O prazer foi todo meu. Né? As pessoas que tiverem interesse em falar com você tem algum site? Olha, pode passar e-mail, normalmente sou bem organizada com os e-mails. Posso falar? Pode falar o e-mail. Márcia@sensitiva, tudo com S, sempre é bom lembrar. Sensitiva.com.br. Márcia@sensitiva.com.br. Eu estou colocando no chat, mas o internauta que tiver interesse em falar com a doutora Márcia, pode passar márcia@sensitiva.com.br. Foi um prazer recebê-la. Eu que tive prazer. Até breve.